O sistema cartesiano, é evidente que aquele com o qual a gente tem maior familiaridade, a gente sabe que ele é definido, né, por uma referência dada por dois eixos perpendiculares e que localiza qualquer ponto dentro dele a partir de duas distâncias. O cruzamento dos dois eixos perpendiculares é tido como a origem do sistema e a gente localiza qualquer ponto no sistema cartesiano exatamente a partir de duas distâncias em relação à origem, como está colocado aqui na figurinha, né? Qualquer ponto xy que eu tiver no sistema cartesiano, eu sei precisamente qual é a posição dele a partir de duas distâncias em relação à origem. Uma distância horizontal, que é a abscissa do ponto, e uma distância vertical, que é a ordenada do ponto. No sistema polar, como funciona o sistema polar? A localização de pontos no sistema polar também leva em consideração distância, mas apenas uma, e não duas, como o sistema cartesiano. Primeiro de tudo, o sistema polar, vamos colocá-lo aqui. O sistema polar, ele não tem dois eixos. Ele tem um único eixo. O sistema polar tem um único eixo, que é um eixo horizontal, chamado de eixo polar. O sistema polar tem um único eixo horizontal, chamado de eixo polar. Nesse eixo polar, a gente estabelece a marcação de um ponto, 0, que passa a ser considerado da mesma forma que o 0 do sistema cartesiano passa a ser considerado como o polo. Então, a gente tem aqui o eixo polar no sistema polar e a origem do sistema polar recebe o nome de polo. Este pontinho, portanto, recebe o nome de polo. E como é que eu localizo um ponto no sistema polar? Como eu falei, enquanto no sistema cartesiano a localização se dá a partir de duas distâncias em relação à origem, uma distância horizontal x e uma distância vertical y, no sistema polar, a localização de um ponto se dá a partir de um ângulo e uma distância. Uma distância em relação à origem também. Ou seja, no caso, em relação ao polo. Um ângulo e uma distância. Então, se no sistema cartesiano as minhas coordenadas eram x e y, no sistema polar, as minhas coordenadas são θr.
Aqui, antes que a gente prossiga, é importante fazer uma observação. Bom, primeiro, como eu disse a vocês, a gente vai apresentar o sistema polar e fazer uma revisão para alguns, ou apresentação para outros, de como funciona, de como eu trabalho no sistema polar. Talvez, para quem já saiba, fique um pouco maçante, né? Fique tedioso ficar ouvindo coisas sobre as quais a gente já conhece. Mas é como eu falei, eu vou vagarosamente trabalhar com o sistema polar, porque quando a gente for usar a mudança de coordenadas para as coordenadas polares, a mudança de variáveis para as coordenadas polares, normalmente, no cálculo da integral dupla, começam a pipocar inúmeras dúvidas sobre como proceder. E essas dúvidas, elas advêm exatamente de um conhecimento meio confuso, meio sombrio do sistema polar. Por isso que nós vamos vagarosamente fazer essa revisão ou essa apresentação. Chame como quiser. Segunda observação. Em 99% dos casos, vocês vão encontrar por aí os pontos no sistema polar representados por R e θ. Em 1%, talvez, ou até menos, vocês encontrem as coordenadas do sistema polar na ordem θr. Em 99% ou mais, vocês encontrarão na ordem R, θ. Eu confesso a vocês que gosto de enxergar o sistema polar como um sistema que localiza pontos cujas coordenadas são θ e R nesta ordem. Nesta ordem. Por duas razões fundamentais. A primeira delas, eu posso falar para vocês hoje. A segunda, talvez a gente tenha tempo também ainda de justificar. Mas a primeira posso falar hoje. Posso falar agora. Por que é que eu prefiro representar o sistema polar como um sistema de coordenadas na ordem θr? Por quê? No sistema polar, a primeira coisa que eu, para usar um português bem simples, a primeira coisa que eu marco no sistema para localizar um ponto é θ e não R. Eu sempre começo por θ. Depois de estabelecer a medida de θ, eu estabeleço a medida de R. Por quê? Porque um ponto no sistema polar é marcado da seguinte forma. Aqui sobre o eixo polar, eu considero que está o ângulo θ igual a zero. O eixo polar corresponde a θ igual a zero. Evidentemente que se θ for um ângulo negativo, ele vai ser medido no sentido horário, né? Aquele mesmo conceito de ângulo negativo que a gente tem da trigonometria. E se θ for positivo, vai ser medido no sentido anti-horário. Mas sempre medido a partir do eixo polar, que é a referência para a medida de θ. É sobre ele que eu tenho. θ igual a zero.
Então, vamos supor que eu tenha um determinado ponto para localizar no sistema polar. Um ponto com as componentes, com as coordenadas, θ e r. Como é que eu faço essa localização? Supondo que θ seja positivo, a partir do eixo polar, eu vou, digamos, subir, já que o θ é positivo, uma reta fixada no polo, vou subir uma reta até obter aquela medida de θ. Então, eu faço a medida de θ, o valor de θ me foi dado, é a primeira componente do ponto. Eu, então, a partir de θ igual a zero, faço a medida de θ. E sobre essa reta que definiu a medida de θ, também a partir do polo, eu vou estabelecer a medida de R. Por exemplo, se R for 2 centímetros, digamos, a partir do polo, eu faço 1, 2 e está localizado o ponto. Esse pontinho é o pontinho que tem primeira componente θ, segunda componente R. Ou seja, esse ângulo é θ e essa distância é R. E é assim que eu localizo qualquer ponto no sistema polar. Então você percebe que, logicamente, a primeira componente que eu marco é θ. Porque sobre a reta que define θ é que eu vou estabelecer o comprimento R. Então, essa é, como eu disse, a primeira razão para que eu dê preferência a que o ponto tenha a ordem θr. A segunda eu não posso falar agora, é cedo para a gente falar. Tá? Mas essa já é a primeira justificativa. Então, dessa forma, eu faço a localização de qualquer ponto no sistema polar. Claro que eu faço. Se alguém me dá o ponto, suponhamos, né? Me dá o ponto π sobre 4 e 2, eu facilmente localizo esse ponto. Aqui está o eixo polar, eu faço a medida de 45 graus, ou π sobre 4 aqui, né? Tenho aqui, então, π sobre 4, marcaria aqui π sobre 4, a partir do eixo polar, e a partir do polo, marcaria 2 centímetros, por exemplo. Né? E então, teríamos o ponto π sobre 4 e 2. Estaria perfeitamente marcado ou localizado o ponto π sobre 4 e 2. É dessa forma, então,
que eu faço a localização de pontos no sistema polar. Eu falei no início que uma das coisas importantes quando você tem dois sistemas para trabalhar é você ter condições de transitar entre os dois. No caso do sistema cartesiano e do sistema polar, esse trânsito, ou, em outras palavras, a conversão de pontos de um sistema para o outro, é feita a partir de uma dedução muito simples, bastando para isso você sobrepor a localização de um ponto e a do outro. E aí a gente então vai deduzir, né? Deduzir as fórmulas que permitem a gente transitar entre os dois sistemas. Ok? Então, suponhamos o seguinte. Vamos procurar estabelecer aqui agora as fórmulas que permitem que a gente transite entre os dois sistemas. E daí, claro, né, transitando entre os dois sistemas, a gente possa deduzir alguns resultados importantes. Muito bem, suponhamos que, por um momento, a gente considere que tem um ponto aqui com a sua localização dada simultaneamente pelos dois sistemas. Se eu olho para ali, para aquela figura, e entendo que à minha frente está o sistema cartesiano, então aquele pontinho lá, né, teria uma abscissa x, teria uma ordenada y e, evidentemente, estaria plenamente localizado por essas duas distâncias. Se, de repente, eu sei que eu falei que o sistema polar não tem dois eixos, só tem um eixo horizontal, que é o eixo polar, a origem é chamada de polo, mas, de repente, por um momento, eu olho para ali e procuro estabelecer a localização daquele ponto, pensando no sistema polar. Então, por um momento, eu iria encarar o eixo X como o eixo polar, iria encarar o eixo X como o eixo polar e teria aqui esse ponto para localizar no sistema polar. Então, o que era que eu faria? Aqui, né, aqui eu teria θ igual a zero, o eixo X está funcionando como eixo polar, então, tanto faz para mim eixo X como θ igual a zero, e então, a partir de θ igual a zero, eu iria determinar, né, a reta que me define o ângulo θ, e se o ponto está aqui, evidentemente é porque
essa distância é R. Então, eu teria aqui o ponto θ, R. Ao mesmo tempo, também sendo o ponto XY. Né? É como se a gente tivesse sobreposto os dois sistemas. E, a partir dessa sobreposição, perceba que a gente, então, consegue deduzir as fórmulas que permitem transitar entre os dois sistemas. Porque, se a gente observar com atenção, vai notar que o cosseno de θ, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o cosseno de θ é x sobre r, ou seja, x é r cosseno de θ. O seno de θ é o cateto oposto, essa altura, que nada mais é do que a medida de y no sistema cartesiano, sobre a mesma hipotenusa, que é R. Então, y é R seno de θ. Que são aquelas duas equações que eu tenho certeza, acho que posso dizer que tenho certeza, que vocês viram quando estudaram o sistema de coordenadas polares. Já que eu falei muito nisso, de que há grandes desníveis no estudo do sistema de coordenadas polares, me permita fazer a pergunta: tem alguém que, de fato, aqui não viu nada sobre o sistema de coordenadas polares? Está vendo pela primeira vez? Ou não? Estou vendo pela primeira vez. Pela primeira vez, é verdade. Né? É interessante como isso acontece. Porque, na verdade, já deveria ter acontecido. Né? Ele faz parte lá do cálculo 2. E não sei porquê, de repente, realmente há turmas que não passam pelo estudo do sistema polar. Bom, mas x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ são, na verdade, as duas equações mais tradicionais que estabelecem um paralelo ou um caminho para que a gente trafegue entre os dois sistemas. Essas duas são o Lucas falou aqui que Adriano ensinou para a minha turma. Né? Isso. A maioria, de fato, realmente vê. A maioria realmente vê. Mas muita gente também deixa de ver. Eu não sei por que existe essa lacuna com relação a esse assunto. Muito bem. Então, as duas equações... As duas equações que... o Rian está dizendo que também não chegou a conhecer, né? As duas equações fundamentais, e a gente vai entender por que elas são fundamentais, que permitem trafegar entre os dois sistemas, então, são essas duas aqui. Perceba o que é que essas duas equações estão lhe dizendo. Né? Elas estão dizendo a abscissa, lá do sistema cartesiano,
né? X, a abscissa X de um ponto, é o R do sistema polar multiplicado pelo cosseno do θ do sistema polar. E a ordenada Y do sistema cartesiano é o produto do R pelo seno de θ, R e θ do sistema polar. Então, de fato, essas duas equações estão estabelecendo duas relações fundamentais entre os dois sistemas. Na verdade, a gente precisa conhecer bem 4 equações. Claro, se a gente quiser impor um nível de importância, essas duas são as mais importantes. Porém, também são importantes, né, outras duas que a gente já pode, né, deduzir a partir dessas aqui. Por isso que essas duas são, de fato, as fundamentais. Né? Primeira delas é se você fizer o cálculo, né, se você fizer o cálculo de, aproveitando a dedução que foi feita aqui, você agora fizer o cálculo de x2 mais y2. Aproveitando essas duas equações. É evidente que x2 mais y2, né, será R2 cosseno ao quadrado de θ, que é o x2, mais R2 seno ao quadrado de θ, que é o y2. Que, claro, se você põe R2 em evidência, fica com R2 cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ. Ou seja, R2. Já que, para o mesmo ângulo θ, cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, essa parte é 1. Então, uma terceira equação, né, muito importante para a gente, seria exatamente essa. x2 mais y2, a soma dos quadrados das coordenadas cartesianas vale, a soma vale, o quadrado de R. x2 mais y2 é R2. Então, vamos colocar essa terceira equação aqui junto com as duas, para que a gente forme o conjunto das 4, como eu falei, que são importantes. Deixa ela aqui. Então, x é R cosseno θ, y é R seno θ, e x2 mais y2 é R2. Uma quarta e última equação, que também pode ser útil para a gente, né? Porque a gente tem que se preparar para o seguinte fato. Vamos só fazer uma abertura de olhos, né? A gente estuda o sistema polar e tenta ter com ele, né, a mesma intimidade que a gente tem com o sistema cartesiano, porque nosso objetivo é utilizar uma mudança de variáveis dentro do sistema polar para resolver integrais duplas. E a gente sabe que integral dupla tem como primeira tarefa para ser feita, até ser resolvida, exatamente o esboço do domínio de integração para obter os limites de integração. Se nós nos mantemos no sistema cartesiano, ótimo.
tentamos esboçar graficamente o domínio e aí tentamos obter a variação de x e de y. Ou seja, coisa que a gente já vem fazendo. Porém, há integrais que, se a gente se mantiver no sistema cartesiano, elas serão extremamente complicadas. E a gente sabe que a mudança de variáveis é um recurso que existe exatamente com esse objetivo, tentar diminuir a complexidade do cálculo da integral. Então, digamos, para determinadas integrais, usaremos uma mudança de variáveis específica, a mudança para coordenadas polares. E aí, como a gente viu segunda-feira, quando eu faço uma mudança de variáveis, eu mudo a minha função, eu calculo o meu jacobiano e deixo de calcular a integral em cima do domínio de integração D original, lá no plano XY, e passo a calcular a minha integral dupla no domínio de integração ômega, lá no plano UV. No nosso caso, lá no sistema polar. Né? Porque a gente está supondo que vai mudar as variáveis para o sistema polar. Então, eu preciso de equações que me permitam visualizar a forma pela qual eu vou fazer o esboço das curvas no sistema polar. Daí a gente precisar realmente ter atenção, cuidado com o tratamento dessas equações. Então, vamos tentar deduzir a quarta equação. Fazendo o seguinte. Supondo que o cosseno não seja zero, para poder a gente dividir pelo cosseno, bom, a gente elevou x ao quadrado e y ao quadrado, somou, deduziu que x2 mais y2 era R2. Agora, vamos fazer o quociente. Essa também é uma dedução rápida, simples, mas útil também. Se a gente fizer o quociente y sobre x, a gente vai ter R seno θ, utilizando nossas duas equações fundamentais ali, R seno θ sobre R cosseno θ. É evidente que aqui a gente pode cancelar o R, e a gente sabe que o quociente do seno pelo cosseno é a tangente. Então, uma equação que a gente pode utilizar aqui e que ela pode ser útil para a gente é o fato de que a ordenada y no sistema cartesiano é igual a abscissa x do sistema cartesiano pela tangente de θ, já que y sobre x é a tangente de θ. Então, ficamos com essas 4 equações. Elas, com toda certeza, sempre que necessário, e muitas vezes será, elas serão utilizadas para que a gente transite, trafegue, converta pontos de um sistema em pontos do outro sistema. Ou seja,
estabeleça, né, estabeleça uma relação, né, de correspondência, né, estabeleça uma relação de correspondência entre os dois sistemas. Vamos deixá-las aqui. E já que eu falei em relação de correspondência entre os dois sistemas, vamos ver se a gente consegue, então, começar a trabalhar com essas equações e, dessa forma, a gente faz algumas conversões, né? Faz algumas conversões. Então, por exemplo, se, e ao mesmo tempo que vai fazer essas conversões, a gente vai aproveitar para já obter uma conclusão, né? Chegar a uma conclusão que será extremamente útil para a gente. Uma conclusão a respeito de gráficos entre os dois sistemas. Veja o seguinte, suponhamos que a gente tenha aqui o ponto, digamos, no sistema cartesiano, eu tenho o ponto -1 e 1. Isso no sistema cartesiano. E eu queira descobrir qual o ponto no sistema polar que equivale a esse aqui. Qual o ponto que equivale a ele, ou que corresponde a ele, no sistema polar. Em termos práticos, eu lhe dou x e y, né, e lhe peço θ e r. Lhe dou um ponto no sistema cartesiano e lhe peço o ponto no sistema polar. Esse tipo de situação, em que você conhece x e y e procura determinar θ e r, você inicia determinando r. Inicia determinando r. Por quê? Porque se você conhece x e y, você deduziu que x2 mais y2 era R2. Né? x2 mais y2 era R2. Então, você terá aqui R2 igual a -1 ao quadrado, mais, vamos colocar aqui, né? 1 ao quadrado, ou seja, 2. R será raiz de 2. Né? A princípio, por convenção, R é um comprimento, então R é positivo, R é raiz de 2. Agora, com o R e com o X, com o R e com o Y, você poderá deduzir quem é o θ. Por quê? Você sabe, você agora já tem X daqui, tem Y também que foi dado, e deduziu que o R vale raiz de 2. Então, você sabe que X é R cosseno de θ. Na sua primeira equação. Consequentemente, essa equação vai lhe dar -1 é igual a
raiz de 2 cosseno de θ. Ou seja, cosseno de θ é menos 1 sobre raiz de 2. Ou, se você quiser, cosseno de θ, racionalizando, cosseno de θ é menos, multiplicando por raiz de 2 o numerador e o denominador, você terá cosseno de θ igual a menos raiz de 2 sobre 2. Como? Para achar o seno, você nem precisa usar outra equação, pode usar Pitágoras, pode, mas a gente vai usar as equaçõezinhas que a gente deduziu mesmo. Então, a gente vai dizer que o seno virá de y igual a r seno θ. Y é 1, r é raiz de 2, consequentemente, terei seno de θ igual a 1 sobre raiz de 2. Ou seja, também racionalizando, seno de θ igual a raiz de 2 sobre 2. Está aqui o valor do seno. É evidente que aqui, né, a gente espera que as situações que forem colocadas nos levem para ângulos conhecidos, né? Que a partir do seno e do cosseno eu tenha condições de identificá-los, né? Fazendo aqui um esboço, bem rápido, bem grosseiro, eu tenho pela frente a necessidade de identificar o ângulo, né? Porque as coordenadas polares, né, não são seno e cosseno, elas são θ e r. Então, eu já sei, claro, que aqui, né, na ordem que a gente estabeleceu que vai utilizar as coordenadas polares, eu já sei que aqui estará raiz de 2, que é o valor de r, e eu preciso encontrar o valor de θ. É evidente que o que eu sei dele é que ele tem o cosseno menos raiz de 2 sobre 2 e o seno raiz de 2 sobre 2. Então, é evidente, né? Ele é um ângulo no segundo quadrante. Eu tenho, então, uma situação mais ou menos assim, né? E claro que ele é pelo valor do cosseno e pelo valor do seno, claro que ele é um ângulo que está aqui sobre a reta que passa exatamente na metade do segundo quadrante. Esse θ está nessa situação. E esse ângulo é evidente que é 3 pi sobre 4. Né? Porque aqui eu teria uma vez π sobre 4, andaria mais uma vez π sobre 4 com π sobre 4, π sobre 2, chegaria aqui, e andaria mais uma vez π sobre 4 para chegar onde θ está. Exatamente, Felipe, ele está no segundo quadrante porque o cosseno, né, é positivo
é negativo, desculpe, né? E o seno é positivo. Né? Exatamente por isso. Agora, a partir do momento que eu sei que ele está no segundo quadrante, pelos valores de cosseno e seno, claro que ele é o ângulo que divide ali o segundo quadrante em duas partes. E aí, medido a partir do zero, né, para chegar até ele, eu percorro 3π sobre 4 radianos. Né? Passo pelo π sobre 2 e ainda ando mais uma vez π sobre 4. Então, eu ando π sobre 4 mais π sobre 4 mais π sobre 4. 3π sobre 4. Então, meu ângulo aqui, né, é 3π sobre 4. Logo, o ponto menos 1 e 1 no sistema cartesiano, o ponto menos 1 e 1 no sistema cartesiano, ele equivale ao ponto 3π sobre 4 e raiz de 2 no sistema polar. É isso que a gente chama de relação entre os dois sistemas. Tanto faz você dizer, estou no ponto menos 1 e 1 no sistema cartesiano, como dizer, estou no ponto 3π sobre 4 e raiz de 2 no sistema polar. No sistema polar. Agora perceba, né? E aí eu queria fazer logo essa observação agora, perceba o seguinte fato, que isso pode passar despercebido, e é uma pena que passe despercebido, porque não deve passar. Não deve passar. O que eu estou me referindo ao seguinte fato. Veja bem. Eu tenho aqui... Vamos colocar aqui, tá? O ponto menos 1 e 1. Vamos colocar aqui... O ponto menos 1 e 1. X é menos 1. Y é 1. Pronto. Aqui está o meu ponto. Menos 1 e 1. Por um momento, vamos supor que esse par de eixos sirva simultaneamente como a base do sistema cartesiano e também a base do sistema polar. Ou seja, eu tanto encaro essa reta horizontal como o eixo X, como encaro como o eixo polar. E o eixo Y serve como referência somente para o sistema cartesiano. Se alguém olhasse para essa figura e dissesse, suponha que ali na sua frente, por um momento, deixe de estar o sistema cartesiano, que ali esteja o sistema polar. Como você marcaria o ponto 3π sobre 4 e raiz de 2? Aí você diria, bom, para marcar um ponto no sistema polar, a partir do eixo polar,
eu marco o ângulo, né? Estabeleço a reta que define o ângulo, no caso, a reta que define o ângulo 3π/4, no caso, a reta que define o ângulo 3π/4, e sobre essa reta, eu vou marcar o comprimento, que é o raio. No caso, raiz de 2. Né? Então, você diria, bom, suponha que você está diante do sistema polar. Suponha que você, por um momento, esqueça a marcação desse ponto -1 e 1. Por um momento, esqueça. Marcamos o ponto -1 e 1 ali. Isso aí é evidente. Quando consideramos esse par de eixos como sendo um sistema cartesiano. Agora, a situação é, suponha que esse par de eixos esteja, né, aí, o eixo horizontal eu passe a considerar como eixo polar e eu queira marcar o ponto 3π/4 e raiz de 2. Onde andará esse ponto? Onde andará esse ponto? Você diria, bom, para marcar 3π/4 e raiz de 2, como nós dissemos, né? Eu vou considerar aqui essa reta horizontal como eixo polar, a partir do eixo polar que eu sei, né? Que é a reta que define θ igual a 0, a partir do eixo polar, θ igual a 0, eu vou marcar a reta θ igual a 3π/4. É a primeira providência. Segunda providência, sobre a reta que define o ângulo 3π/4, a partir do polo, eu marcarei a distância raiz de 2, que é o raio. Então, eu sairia daqui do eixo polar, evidentemente, chegaria aqui na metade do segundo quadrante, pela razão que a gente já falou. Eu andaria π/4, 2 vezes π/4, 3 vezes π/4. Então, eu chegaria aqui, e aqui eu diria, cheguei na reta que define o ângulo 3π/4. Para que eu marque o ponto, para que eu localize o ponto 3π/4 e raiz de 2, sobre essa reta eu vou medir a distância raiz de 2. Ora, veja bem, essa distância aqui, eu sei que x é -1, mas falando em termos de distância, né, essa distância aqui é 1. Aqui tem 1 centímetro, só que marcado à esquerda da origem, então -1. Mas em termos de comprimento, aqui eu tenho 1. Né? Aqui eu também tenho 1. Porque é justamente a medida, né, do x positivo e do y do ponto -1 e 1. Então, aqui é 1 e aqui é 1. E aqui é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Por quê? Porque aqui eu tenho um ângulo reto. Né? Então, aqui eu tenho a hipotenusa desse triângulo retângulo. Cateto, uma medida de cateto é 1, a outra medida é 1. Então, a hipotenusa ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado
2. A hipotenusa é raiz de 2. Esta hipotenusa, desde o polo até este ponto, aqui, tem comprimento raiz de 2. Logo, o ponto 3π/4 e raiz de 2 está exatamente no mesmo lugar em que está o ponto -1 e 1. Se você olhar para o ponto -1 e 1 no sistema cartesiano e olhar para o ponto 3π/4 e raiz de 2 no sistema polar, eles estão precisamente no mesmo lugar. E essa é uma característica importantíssima. Isto significa que, apesar de você estar em 2 sistemas de coordenadas diferentes, por exemplo, localiza pontos a partir de 2 distâncias em relação à origem, é o cartesiano, o outro localiza pontos a partir da reta que define um ângulo e sobre ela o comprimento de um raio, um comprimento R. Mas apesar de toda a diferença entre um e outro, geometricamente, os pontos estão no mesmo lugar. A gente diz, inclusive, que o lugar geométrico de todos os pontos do sistema cartesiano é o mesmo de todos os pontos do sistema polar. Aí você vai dizer, e não era para ser assim? Será que era? Vamos parar aqui 1 minuto para retornar ao problema que a gente resolveu ontem. Tá? Ao problema que a gente resolveu ontem. Nós ontem tínhamos uma integral dupla, usamos uma mudança de variáveis para poder resolvê-la, porque ela estava muito complicada. É evidente que, como todo problema de mudança de variáveis, como eu falei, a gente fez um trabalho razoável, teve um trabalho razoável para fazer, fez, e resolveu a integral. Mas saiu de um sistema, XY, e passou para outro sistema, o V. Saiu de uma região, D, passou para outra região, ômega. Qual era a nossa mudança? Nós utilizamos a seguinte mudança. Ontem, nós chamamos U de Y menos X e chamamos V de X mais Y. Né? E chamamos V de X mais Y. Ou seja, U igual a Y menos X e V igual a X mais Y são as equações que nos permitem passar de um sistema para o outro. Né? Eu tendo X e Y, evidentemente saberei determinar U e V por causa dessas duas equações. O que é que eu estou querendo fazer, pessoal? Fazer vocês verem o seguinte. Aqui, nesse exemplo que a gente resolveu agora, eu tinha X e Y, X era menos 1, Y era 1. Né? E com X e Y, por meio das equações que a gente deduziu, a gente descobriu que menos 1 e 1
correspondia ao ponto 3π sobre 4 e raiz de 2. E depois, com essa construçãozinha geométrica que a gente fez, a gente descobriu que menos 1 e 1 lá no sistema cartesiano está num local que é exatamente o mesmo que 3π sobre 4 e raiz de 2 ocupa no sistema polar. Então, apesar de serem pontos com coordenadas completamente diferentes, no cartesiano, menos 1 e 1, no polar, 3π sobre 4 e raiz de 2, geometricamente, eles estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Agora veja. Com relação à mudança de variáveis que nós usamos ontem, saindo de um sistema XY para um sistema UV, que, aliás, é muito mais semelhante Esses dois são muito mais semelhantes, porque ambos são sistemas baseados em dois eixos perpendiculares, tanto o XY quanto o UV. Mas veja a enorme diferença do lugar geométrico entre dois pontos correspondentes. A gente acabou de ver que menos 1 e 1 e 3π sobre 4 e raiz de 2 são pontos correspondentes. De menos 1 e 1, eu chego em 3π sobre 4 e raiz de 2, e se eu quiser eu volto para menos 1 e 1. E deduzimos que eles estão no mesmo lugar. Agora suponha que alguém diga para vocês, olha, eu estou no sistema XY, eu estou com o ponto, digamos, 1 e 1. Pronto. No sistema UV, 1 e 1 corresponde a que ponto? Aí você tem X e tem Y, você iria dizer, olha, no sistema UV, 1 e 1 corresponde a 0 e 2. Tá? Porque U é Y menos X e V é X mais Y. Como os dois sistemas são definidos por dois eixos perpendiculares e as marcações se passam da mesma forma, você tem dois pontos em dois locais completamente diferentes. 1 e 1 está sobre a reta Y igual a X, e 0 e 2 está sobre o eixo V, né, da forma que a gente colocou ontem. O eixo U na horizontal, o eixo V na vertical. Não está sobre a reta U igual a V. Então, não pode passar despercebida essa característica importantíssima que os dois sistemas mantêm entre si. Os dois, que eu digo, o cartesiano e o polar. Apesar dos pontos terem representações completamente diferentes, eles estão no mesmo lugar. No mesmo lugar. Tá certo? Você quer ver uma situação que talvez até favoreça esse fato sobre o qual eu estou me referindo? Considere agora, pronto, vamos tirar aqui, já que eu falei em 0,2, me veio a ideia de pegar 0 e 2. Suponha que a gente tome 0 e 2 no sistema cartesiano. Tá? Ou seja, graficamente, lógico, não tem problema nenhum para a gente, no sistema cartesiano, localizar 0 e 2, né? X é 0,
y é 2, eu tenho o pontinho 0 e 2 aqui. Pensando nesse par de eixos como o sistema cartesiano. Agora, pergunta-se, 0 e 2 corresponde a que ponto no sistema polar? Vamos refazer o mesmo trabalho, vamos fazer o mesmo trabalho que fizemos antes, né? Como R2 é x2 mais y2, aqui eu terei R2 igual a 4, consequentemente, R igual a 2. Né? Raiz de 4, 2. Então, R é 2. Bom, como x é R cosseno de θ, eu agora terei 0, que é o valor de x, né? Igual a 2 vezes cosseno de θ. Ou seja, cosseno de θ igual a 0. Como y é igual a R seno de θ, eu agora terei 2 é igual a 2 seno de θ. Y igual a R seno de θ. Ou seja, seno de θ igual a 2 sobre 2, seno de θ igual a 1. Logo, até onde eu sei, o ângulo que tem cosseno 0 e seno 1 é π sobre 2 radianos, ou 90 graus. Então, esse ponto, 0 e 2, ele, no sistema polar, corresponde ao ponto π sobre 2 e 2, θ e R. Aí agora, se você for marcar π sobre 2 e 2, né? Olhando para esse par de eixos e, por um momento, interpretando como o sistema polar, você tem reta horizontal, θ igual a 0. Como θ é π sobre 2, eu vou até 90 graus. Lá vou eu até 90 graus. Então, aqui eu tenho, né, nessa reta vertical, eu tenho exatamente, ou essa reta vertical é a reta que define o ângulo π sobre 2. Como R é 2, sobre essa reta, eu vou marcar a distância 2 até o polo. Então, teria aqui 1, 2. Ou seja, o ponto π sobre 2 e 2, mais uma vez, está exatamente onde está o ponto 0 e 2. Ponto 0 e 2. Aí você vai dizer, entendi. No sistema cartesiano, um ponto está em determinado local, no sistema polar está no mesmo local, apesar de ter coordenadas completamente diferentes, né? Uma lá é
Menos 1 e 1, aqui é 3π sobre 4 e raiz de 2. Uma lá é 0 e 2, aqui é π sobre 2 e 2. Mas, geometricamente, não há diferença. Entendi. Serve para quê? Qual é a utilidade de eu ter essa informação? Vou dizer a você qual é. Se todos os pontos do sistema cartesiano, mesmo que eu os transfira para o sistema polar, eles vão estar no mesmo lugar, então tanto faz eu fazer o esboço do meu domínio de integração no sistema cartesiano como no sistema polar. A figura é a mesma, porque os pontos não saem do lugar. Tanto faz, né? As equações são diferentes, é evidente, porque as coordenadas são representadas de maneira diferente. Mas tanto faz, graficamente, o domínio D como o domínio ômega, já que todos os pontos ocupam o mesmo lugar. E isso é uma grande vantagem. Na verdade, uma grande vantagem que a gente vai entender depois, porque é que ela é tão importante. Mas que fique bem claro que essa característica é um recurso muito importante da gente saber que existe. Geometricamente, os pontos estão no mesmo lugar. Tá certo? E agora, para a gente, na segunda-feira, tratar de curvas no plano polar, no sistema polar, vamos trabalhar aqui com 2 exemplos bem rápidos para a gente fazer 2 observações. Tá? Aproveitar, vamos trabalhar com 2 exemplos no sentido inverso. Vamos supor que a gente conheça 2 pontos no sistema polar, né? E agora a gente queira determinar o correspondente no sistema cartesiano. Tá? Então, digamos que eu considere o ponto aqui num exemplo, a gente pode, num exemplo só, a gente pode fazer as 2 observações que a gente quer. Vamos supor que a gente pegue aqui o ponto -1 e 5π sobre 4. Primeira observação é que alguém pode olhar para aí e dizer, e o R é negativo? O R é -1? Na verdade, a gente interpreta, né, como a gente quer. A rigor não há, né, nenhuma convenção radical sobre como você interpretar. Eu gosto de interpretar um ponto que vem com um ponto no sistema polar, como esse. Né? Me perdoe, eu coloquei aqui na ordem que está no livro, né? Que é o R θ. Vamos colocar na ordem que a gente falou que ia seguir. Né? Vamos colocar 5π sobre 4 e -1. Então, como eu estava falando, eu prefiro interpretar isso da seguinte forma. É que no sistema polar, você pode ter o R com
com o sinal negativo. Eu prefiro interpretar dessa forma. Não é que o R seja uma distância negativa, porque não existe distância negativa. Eu sei que R é uma distância do ponto até o polo, medida sobre a reta que é definida pelo ângulo. E não tem distância negativa. Então, eu interpreto R dessa forma, não como sendo menos 1. Eu interpreto R como sendo 1, com um coeficiente menos 1, com um coeficiente negativo. Tá certo? Mas isso aí fica a critério de cada um. Muito bem. Então, primeira coisa, o que seria, né? O que seria 5π sobre 4 e menos 1 no sistema cartesiano. Né? O que seria isso no sistema cartesiano? A gente fez 2 exemplos, né, conhecendo os pontos no sistema polar e passando ele para o sistema cartesiano. Agora nós temos um ponto no sistema... Desculpe. Tínhamos 2 pontos no sistema cartesiano e os passamos para o sistema polar. Descobrimos os seus correspondentes no sistema polar. Agora nós temos um ponto no sistema polar e queremos o seu correspondente no sistema cartesiano. Eu acho, apesar das coisas serem equivalentes, eu acho esse sentido aqui mais simples. Né? Quando você tem no polar e você quer no cartesiano. Por quê? Porque aí é direto aqui, né? Você tem x... Primeiro não precisa achar o R já está aqui. Né? Então você tem x é igual a R cosseno de θ. Então, aqui eu terei menos 1 pelo cosseno de 5π sobre 4. E o y é igual a R seno de θ, ou seja, menos 1 pelo seno de 5π sobre 4. Quanto vale cosseno de 5π sobre 4? Quanto vale seno de 5π sobre 4? Né? Na verdade, a gente fazendo aqui ligeiramente, o que é que a gente tem? 5π sobre 4 é esse ângulo aqui. Né? Por quê? Vamos prolongar aqui, só para... Pronto. A gente teria, né, uma vez π sobre 4, 2 vezes π sobre 4, 3 vezes π sobre 4, 4 vezes π sobre 4, que é π, né? 5 vezes π sobre 4. Então, eu teria esse ângulo aqui. Então, ele tem o seno e o cosseno, ambos negativos, né? E sendo, já que ele é a parte da reta que corta o primeiro e o terceiro quadrante, ele é formado por essa reta, ele é definido por essa reta, então ele tem o cosseno de 5π sobre 4 coincide com o seno de 5π sobre 4 e vale menos raiz de 2 sobre 2. Né? Ele equivale ao π sobre 4, mas só que com as funções negativas. Os valores das funções seno e cosseno negativas. Então, aqui eu terei o x como sendo
raiz de 2 sobre 2 e o y como sendo raiz de 2 sobre 2. Né? Porque eu teria menos 1 por menos raiz de 2 sobre 2, menos 1 por menos raiz de 2 sobre 2. Consequentemente, tenho aqui raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Professor, desculpa. Oi. Pois não. Eu não enxerguei de onde é que vem esse menos aí. Qual menos? O que está em cosseno igual a seno e menos raiz de 2 sobre 2. É porque o ângulo 5π sobre 4, como a gente fez aqui, ele não cai no terceiro quadrante? Né? Olha, veja, se você traçar aqui esta reta e esta reta, aquelas retas que cortam exatamente na metade todos os quadrantes, o que é que você vai ver? Você vai ter daqui para cá π sobre 4. Uma vez π sobre 4. Então, você pode ir somando. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então, 5π sobre 4 é esse ângulo aqui. A gente não mede sempre a partir de θ igual a 0, né? Aqui, então, 5π sobre 4 cai aqui no terceiro quadrante. No terceiro quadrante, tanto o cosseno como o seno são negativos. O valor aqui, o valor do seno é esse mesmo valor daqui. Só que esse é positivo, esse é negativo. Esse é o seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então, esse é o seno de 5π sobre 4, será menos raiz de 2 sobre 2. Agora, cosseno. Cosseno, essa distância aqui. É essa mesma daqui. Só que essa à direita é positiva. Raiz de 2 sobre 2. À esquerda, menos raiz de 2 sobre 2. Ele é um ângulo que tem o seno e o cosseno. Se você não pensar em sinal, o seno e o cosseno de 5π sobre 4 são iguais aos de π sobre 4. Só que, evidentemente, com sinais contrários. Porque π sobre 4 tem o seno e o cosseno positivos, já que ele está no primeiro quadrante, e 5π sobre 4 terá seno e cosseno negativos, já que 5π sobre 4 está no terceiro quadrante. Compreendeu? Deu para... Entendi, professor. Entendi. Obrigado. Nada. Bom, então, vamos voltar aqui para a gente fazer as duas observações e, então, a gente encerrar. A observação que eu quero fazer. Primeiro, fizemos a conversão, não é? Saímos de um ponto no plano polar, 5π sobre 4 e menos 1, e chegamos num ponto no plano cartesiano. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Bom, primeira observação que fizemos a respeito do menos 1 é que muitas vezes o R pode vir acompanhado do sinal negativo, né? Eu continuo interpretando o R como sendo uma distância, mas nesse caso, acompanhada de um sinal negativo. Se eu vou fazer algum cálculo com o R, como a gente fez aqui para determinar o X e o Y, eu levo o sinal negativo com ele. Por isso que eu escrevi menos 1 pelo cosseno de 5π sobre 4 e menos 1 pelo seno de 5π sobre 4. Agora, a segunda observação. Perceba. Como é que a gente marca o ponto quando o R está acompanhado do sinal negativo? Essa é a segunda observação que eu quero fazer. Né? Por quê? Se alguém me mandasse marcar, vamos colocar aqui o eixo polar, né? Se alguém me mandasse marcar o ponto lá no plano polar,
o ponto 5π sobre 4 e 1, não teria problema, né? Aqui eu tenho o eixo polar, θ igual a 0. Aqui eu tenho o polo. Eu marcaria a reta que define o ângulo 5π sobre 4. Seria mais ou menos isso aí, né? A gente pode, inclusive, quando a gente for fazer o plano polar, apesar de eu ter dito, né, que o sistema polar não tem eixo vertical, ele só tem o eixo horizontal, mas apenas para a gente se orientar, muita gente faz aqui um eixo vertical imaginário, né, só para se orientar, porque aí fica sabendo que daqui para cá é π sobre 2, né, mais π sobre 2, então iria π, pronto, e 5π sobre 4 aqui, por aquela razão que eu já disse. Aqui eu tenho uma vez π sobre 4, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Então eu tenho aqui o ângulo 5π sobre 4. Estaria ele aqui marcadinho. E aí, se meu ponto fosse 5π sobre 4 e 1, ótimo, agora na reta de 5π sobre 4, eu marcaria, por exemplo, 1 centímetro, né? E teria, então, aqui o ponto 5π sobre 4 e 1. Marcadinho. Mas não é isso que a gente tem. A gente tem 5π sobre 4 e menos 1. Aí pode alguém chegar e perguntar, olha, como é que eu marco? 5π sobre 4? Como é que eu marco? 5π sobre 4 e menos 1. Como é que eu marco esse R acompanhado do sinal negativo? Por convenção, e a gente vai entender a lógica dessa convenção já já, toda vez que o R tiver o sinal negativo, você vai marcar o ponto do outro lado do polo, no prolongamento da reta. Enfim, o que é que eu estou querendo dizer? Suponha que você queira marcar o ponto 5π sobre 4 e menos 1. O que é que você vai fazer? Você vai aqui definir a reta do 5π sobre 4, que é essa, né? Aí, do outro lado do polo, ou seja, no prolongamento dessa reta para o lado oposto com relação ao polo, então você vai chegar aqui e vai prolongar essa reta no prolongamento dessa reta. Aí sim, você vai marcar a distância 1. A distância 1. No prolongamento, você marca a distância, que é o raio com sinal positivo. Este ponto será o lugar geométrico do ponto 5π sobre 4 e menos 1. Ele ficará aqui, né? Aqui, no prolongamento. Diga, Rian. Se tivesse menos 1,5π sobre 4, seria a mesma coisa, né? Não cheguei ali a ouvir, não.
Se tivesse menos 1,5π sobre 4, seria a mesma coisa? Não, você está só invertendo a ordem das. Esse menos 1 que você está colocando no começo seria R também? Então não importa não. Era o R menos 1. E o ângulo 5π sobre 4. É isso que você está querendo dizer? Só que na ordem inversa. Isso. Pronto, mesma coisa, não tem problema não. O ponto ficaria naquele lugar que está ali. Na verdade, a regra diz o quê? Para a gente traduzir no português bem simples. Toda vez que o raio tiver o sinal negativo, né? Quer você escreva o ponto como R θ, quer você escreva o ponto como θr, se o R tiver sinal negativo, você marca a reta do ângulo, como a gente marcou aqui, 5π sobre 4. Aí, como o R tem sinal negativo, você faz o prolongamento dela para o lado oposto com relação ao polo, e lá no lado oposto você marca o R com sinal positivo. Aí aquele ponto vai ser o 5π sobre 4 e menos 1. Veja que essa convenção faz sentido, né, para a gente, inclusive, manter a coerência do que a gente falou. A gente disse, os pontos no sistema polar e no sistema cartesiano estão no mesmo lugar. Se eu marcasse 5π sobre 4 e menos 1 aqui, no terceiro quadrante, ia por água abaixo essa observação que a gente tinha feito, né? Porque no polar, o ponto estaria aqui e no cartesiano aqui. Por quê? Se esse ponto equivale a raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, no cartesiano estaria no primeiro quadrante. X positivo, Y positivo. E no polar, no terceiro. Aí estaria em lugares geométricos diferentes. Mas como a gente marca por força do R negativo, do sinal negativo no R, a gente marca do lado oposto, continua absolutamente coerente. O ponto 5π sobre 4 e menos 1 está exatamente no lugar de raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Exatamente no mesmo lugar. E mais, outra observação. Aqui também está um outro ponto, e aí o sistema polar admite uma coisa que o cartesiano não admite. Apesar de se manter verdadeira a observação de que os pontos estão no mesmo lugar, o sistema cartesiano, por hipótese alguma, admite dois pontos diferentes no mesmo lugar. Né? Acho que todo mundo sabe disso. O sistema cartesiano não admite dois pontos diferentes no mesmo lugar. Não faz o menor sentido. Por exemplo, o ponto 1 e 1, só ele está naquele lugar 1 e 1. Não tem nenhum outro, a não ser 1 e 1. No sistema polar, não é assim. Não é assim. Se alguém chegasse para você e dissesse, por favor, me diga onde está o ponto π sobre 4 e 1 no sistema polar, como você marcaria? Aí você diria, eu vou pegar a reta que define 45 graus, a reta que define π sobre 4, que é essa aqui, né? É essa aqui. E nela eu vou marcar 1. Então, aqui está o ponto π sobre 4
e 1. Dois pontos completamente diferentes. Ambas as coordenadas inteiramente diferentes. Um é 5π sobre 4 e menos 1. O outro, π sobre 4 e 1. Mas estão no mesmo lugar, no sistema polar. Então, o sistema polar admite esse absurdo, que é mais de um ponto no mesmo lugar. Para o sistema cartesiano, isso é um absurdo. Mas no sistema polar, é possível.